A paz de Cristo, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre a grande deficiência espiritual que a humanidade vem atravessando. A grande maioria do povo que se diz cristão não entende as coisas espirituais. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 12, versículo 11: Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, como que muitos que se denominam cristãos estão comendo qualquer pão que lhe oferecem, até mesmo pão imundo, como fala em Malaquias capítulo 1, versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Então, se o ouvido prova as palavras como o paladar prova as comidas, por que eu vou comer pão imundo? Ou vou aceitar qualquer doutrina humana, ensinamento errado, vivendo uma deficiência espiritual? Por que eu não vou para a fonte verdadeira? Apocalipse capítulo 7, versículo 16 ao 17, ele diz assim: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Mas se você vive uma idolatria, um espiritismo, uma filosofia humana, muitos chegam ao absurdo, dando mais ênfase, mais valor, mais credibilidade ao Chico Xavier, ao Buda, ao Maomé, do que a própria palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 8, do versículo 8 ao 9, ele diz assim: Como? Pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam eles? No livro de Salmos, capítulo 115, do verso 5 ao 8, ele diz o seguinte: Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E semelhante a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Você percebeu a deficiência espiritual de quem não vai à verdadeira fonte das águas da vida? Essas pessoas, o ouvido delas está deficiente, porque não provam a verdadeira palavra, o verdadeiro pão da vida. Não conseguem discernir o certo do errado, porque não provam, não conhecem a verdade. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Por isso se tornam deficientes como um ídolo feito por mãos do homem, ou doutrinas do homem. Então se tornam semelhantes a esses ídolos, e nunca poderão saber o verdadeiro caminho que leva à salvação. Então, meus amados, se queremos a salvação nossa e da nossa família, devemos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para não sermos enganados pelos falsos ensinos. Repetindo o capítulo de Jó, ele afirma: Porque o ouvido provará as palavras como o paladar prova as comidas. Portanto, tire o tempo para buscar a verdade, que vem do alto. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem variação, nem sombra de variação. Não viva no engano. Busque a verdade que liberta. Se você se ama de verdade e ama sua família, não coma qualquer comida estragada que te oferece. Não viva qualquer doutrina que te oferece, qualquer filosofia humana, qualquer ciência humana. Busca a verdadeira sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Desse não há variação. A verdade liberta, em nome de Jesus.